Tá começando mais um LCcast, mais uma sexta-feira com você, aqui na programação da RTM e no YouTube, youtube.com/@nacontramãortm. Lembrando que esse arroba é a mesma descrição lá para você colocar quando você quiser procurar a gente nas redes sociais. Na Contramão RTM no Instagram para você também seguir, acompanhar a gente, ver os nossos stories, pegar link para mandar pergunta. Então fica à vontade, já entra aí, segue a gente. Mas eu não estou sozinha, estou com o Carlos Pelerran. Isso aí, muito bom estar aqui mais uma vez e lembrando do nosso patrocinador, o Unevangélica, uma universidade nota 5 no MEC. Então se você quer estudar teologia, enfermagem, educação física, o curso que você quiser lá tem. É uma universidade, então tem vários cursos. Yes. Você pode fazer presencial ou à distância. Tem bacharel, pós-graduação, mestrado, doutorado. Isso é tudo nota 5 no MEC, hein, Gabs? Não, muito chique. E o fato de poder ser AD é incrível, né? Porque aí você não precisa se deslocar até a universidade e pode fazer o seu curso de casa. Inclusive tem até comunicação também, eu vi que ela tem um estúdio. Tem jornalismo? Tem. Aí é chique, né? Vamos apresentar o nosso convidado, que na verdade não é, ele é junto com a gente. Todo aqui, mundo já né? sabe, né? Na quarta, sexta-feira do mês. Max Moraes. Bem-vindo Aí. novamente, pastor. Uma alegria estar de novo com vocês, né? Sempre juntos e misturados. E invertemos hoje, né? Para o ouvinte não achar que É. a tela dele tá espelhada, é culpa da tia Não Gabs. tá espelhado. Vocês não ficarem acostumados. Note aqui, para poder enxergar as coisas aqui, fazer as perguntinhas do Slido. Inclusive, você pode fazer sua pergunta pro Max, você pode deixar aqui no chat, que depois a gente lê. Provavelmente a gente vai ler as participações, as perguntas só no próximo, porque a gente já tá com as perguntas do anterior aqui para responder. Mas fica à vontade, escaneie o QR Code que vai aparecer aí na tela, ou entra no link da descrição, ou no link dos nossos stories para você deixar a sua pergunta, se você quiser que ela seja anônima. Então vamos começar, Max? Vamos lá. Ele está com sua Bíblia devidamente Só a Bíblia do Harry Potter. equipado. E a primeira pergunta de hoje é: Simples. Pastor, você acha que a polarização política é um risco para a constituição da família? Eita glória, hein? Para a constituição da família. Ainda bem que a pergunta é o Max hoje. Sim, a polarização política é um fenômeno que está acontecendo no mundo todo, né? A gente vê isso. Eu vejo que é um movimento que tem crescido cada vez mais. Então, hoje é muito comum, e eu acho que se torna muito mais fácil você aderir a um movimento que ele é confrontador, porque você se apega àquela causa. A gente viu isso nas últimas eleições. Partidos que ficaram um pouco neutros ali, posicionamentos políticos um pouco mais neutros, perderam seguidores, perderam adeptos. E partidos que tinham uma postura mais ligada à sua ideologia, angariaram mais pessoas. E nós vivemos esse tempo, né? Isso tem um problema, eu vejo, porque a partir do momento que as diferenças elas saem do campo das ideias para que a gente possa olhar o outro como um inimigo, eu acho que esse é o grande problema da polarização, que eu não consigo mais sentar numa mesa e ver que tem do outro lado ali um ser humano, como eu, criado à imagem de Deus, e que eu posso divergir dele, eu posso ter posturas, pensamentos, ideias diferentes, mas eu não preciso ser agressivo, eu não preciso considerá-lo meu inimigo. E eu vejo que, por exemplo, no ambiente da casa, no ambiente familiar, que é a pergunta da pessoa, é um ambiente onde a gente é a gente mesmo. Então, às vezes a gente fala o que pensa, não pensa muito bem para falar, se doeu, doeu, se não doeu, né, tudo bem, né? Então, assim... Sou sincero mesmo. E eu acho que, assim, o ambiente da casa, principalmente falando da perspectiva cristã, eu vejo que ele é o ambiente principal, fundamental, para que a gente consiga desenvolver o projeto de Deus do que é ser aprendido dentro da casa, né? O amor, o respeito, o se importar, o cuidar. Eu tenho hoje 2 filhas, e eu tenho a mais velha, a Maitê, a mais nova, a Milena. E eu vejo qual a importância delas como irmãs, e a minha filha mais velha tá naquela coisa assim da gente tem que ensinar ela a dividir as coisas, que a pequenininha realmente é muito difícil. Tem 1 ano e 9 meses, é tudo meu, e a irmã mais velha ainda tem essa questão de também ter o meu, mas a gente tá ali, ó,
você precisa A aprender mais velha a sempre dividir, sofre mais. né? Não tem jeito, né? É Você uma foi mais velho. desculpinha, que desculpinha. É a primeira, Eu fui vai mais velho experimentar. também. A gente tem que dividir o mundo, era um reinado só nosso, né? Nós então, reinávamos Mas vai sozinhos. viver reizinhos. todas as primeiras coisas. Vai ser a primeira formatura, o primeiro emprego, Primeira- o primeiro casamento. Primeira chulapada. Mas o primeiro sofre. Primeiro ele aprende tudo para os mais novos só terem que olhar o exemplo, entendeu? Então aí o que acontece? Dentro de casa, esse ambiente onde a gente é a gente mesmo. E que a gente pode também. A casa tem que ser esse ambiente de segurança que, se ok, e dentro de casa há opiniões políticas. Vamos a família ali, mais o grupo de casa, mas tem a família estendida, né? Você tem pai, mãe, irmãos, Primo. filhos, aí você tem tios, avós, primos, Então, o que a gente viu, por exemplo, nas eleições de 2018, 2022, principalmente 2018, acho que foi muito complicado. Em 2022, algumas pessoas aprenderam, outras não. Que assim, eu posso divergir, só que qual o custo disso ao ponto de eu ofender a minha família, não querer mais falar com um parente? Então, eu vi situações muito próximas a mim de pessoas que não falavam mais com o pai, não falavam mais com a sogra, já tinha um bom motivo para não falar com a sogra. Aí, acharam até entra- bênção, né? Entra num lugar de divergir, assim, de princípios, valores. E assim, é dos né? dois lados. Às vezes, de um lado que tá querendo ser mais conciliador e o outro se fecha, né? É como se você não fosse um ser humano se você não pensar igual a mim. Né? E eu rebaixo você. É o tal do nós contra eles. Então, acho que isso é muito complicado. Tá chegando o ano que vem, ano de eleição de novo, e parece que, né, como diz o Galvão, vai se criando um clima, né? Terrível, vai se criando um clima terrível, né? Lá vem ele de novo. E eu acho que assim, e aí dentro das igrejas também, aí falando dessa, não só da família, mas da igreja, a igreja também passou maus bocados nesses períodos eleitorais, justamente por não conseguir dialogar com o diferente. Algumas igrejas colocaram, tipo assim, você é membro dessa igreja só se você votar em determinado candidato político ou tiver essa perspectiva política, como se tivesse uma perspectiva política santa, não é? E eu acho que esse é o grande problema. Eu acho que não existe nenhum partido político ou ideologia política que é o evangelho. E eu acho que muita gente coloca isso. Existem elementos que vão pegar mais de um lado, pegar mais do outro. Então, assim, falando sobre liberdades, falando sobre cuidado com o necessitado, falando sobre o direito de cada um de ter o seu sustento, o seu trabalho, ascender. Então, a gente tem pontos de contato que vão ali tocar com o evangelho em algumas ideologias, mas não são o evangelho em si. E eu acho que é isso que a gente precisa ter clareza. E eu vejo que na Igreja de Jesus e também na família, a gente precisa aceitar o diferente. A gente precisa sentar na mesa. Eu sempre penso assim, que a gente cresce mais ouvindo um diferente. Não é porque eu não concordo com determinada pessoa que eu não vou escutá-la, que eu não vou ouvi-la. E apesar das ideias, eu preciso tratar com respeito e amor. Né? Então, dentro da questão família, eu diria dessa forma, olha, almoce junto, coma mesmo que a pessoa não pensa lá, é seu irmão, é sua mãe, é sua esposa, né, marido, mulher, pensam diferente, né? Não vão votar no mesmo candidato no dia. Eu acho que assim, mas vai lá junto, vai lá votar junto, conversem sobre, respeitem a opinião. Eu mesmo com a minha esposa, a gente tinha algumas posições um pouco diferentes naquela questão relacionada ao candidato que nós iríamos votar na última eleição. Então eu tinha uma perspectiva, minha esposa tinha uma perspectiva parecida com um pouco diferente. Às vezes eu tentava lá brincar com ela, convencer ela. Ela, não, mas eu não quero votar nessa pessoa. Eu falei, não, tudo bem, fica tranquila e segue o jogo, né? Não tem problema, vou respeitar isso. Então acho que existem coisas que são muito mais importantes do que a política, né? Ao ponto de... Porque depois a eleição passa, né? Tudo passa. E aí você tem que ir lá, vai ter que pedir perdão, precisa da pessoa, né? Ou vai ficar naquele orgulho, não preciso mais de você. E você perde uma amizade, perde um companheiro, perde uma pessoa que tá ali, que foi tão importante para você. Então, eu acho que assim, eu acho bobagem. Tem gente que vai olhar para mim e falar assim, não, você tem que ter um lado, você tem que assumir uma postura. Não, todo mundo tem um lado, todo mundo tem uma perspectiva, só que eu não preciso matar e nem morrer por isso. Né? Eu acho que a única causa que vale a pena morrer por ela é a causa de Jesus, a causa de Cristo. Não vale a pena porque senão a gente se iguala. Semana eu preguei na igreja sobre 1 João capítulo 3, falando qual a diferença dos filhos de Deus e dos filhos do diabo, né? E ele diz que o filho do diabo, ele é movido pelo ódio, e o filho de Deus é aquele que ama o seu irmão,
Então, amar o irmão não é dizer que ele vai pensar tudo igual a mim. Eu sempre gosto de pensar no grupo dos discípulos, que existia, dos discípulos de Jesus, que tinha uma multiplicidade de diferentes, de perfis diferentes de discípulos ali de Jesus. E eu sempre gosto de destacar Mateus e Simão, né? Simeão, né? Simeão. Porque Simão Zelote. Mateus, ele era Levi, né? Mateus, ele era cobrador de impostos, alguém que servia ao Império Romano. E naquele período do primeiro século, os judeus, a boa parte dos judeus eram contrários à dominação romana e viam os publicanos como traidores da pátria. Né? Vocês trabalham para Roma. E muitos publicanos realmente exploravam o povo, eram ricos. Né? A gente tem a história de Zaqueu, por exemplo. E é muito interessante que Jesus, ele vai atrás deles e ele é conhecido como amigo dos publicanos, dos pecadores. Por que seu mestre anda com os publicanos? Era a crítica dos fariseus para Jesus, porque os fariseus eram um partido, embora nacionalista, né, pró a comunidade ali de Israel, mas e você tinha ali os saduceus, que eram os ligados ao templo, os sacerdotes, que eram mais pró-Roma, né, que tinham algumas vantagens, era a aristocracia judaica. E você tinha o grupo dos zelotes, que eram os revolucionários, que pegavam na espada para matar, para tentar fazer uma rebelião para livrar o povo de Israel dos romanos. Eles tinham muito firme no seu coração, por exemplo, que havia acontecido alguns anos antes, a revolta dos Macabeus, quando houve o domínio grego sobre a terra, a comunidade ali dos judeus, e eles conseguiram fazer uma revolução para se livrar do domínio grego e ter um período de independência até que viessem os romanos novamente. Então, qual que era a expectativa do povo judeu? Que viria o Messias, que restauraria o reino a Israel e nos livraria da mão de todos os nossos inimigos, dos romanos. E quando Jesus vem, ele não faz exatamente ele não cumpre essa expectativa que eles tinham. Mas Jesus vem falar do reino de Deus, dessa libertação do pecado, que todos estavam inseridos. E no grupo de discípulos de Jesus vai ter isso. Você vai ter Mateus, o publicano, né, que deixa ali a coletoria e segue Jesus. E você tem Simão, o zelote, nacionalista, né? Um pró-Roma, não posso nem dizer que seriam direita e esquerda, porque é anacrônico, não tem a ver com o que é os dias de hoje. Mas podemos dizer o seguinte, é assemelhante. Jesus juntou no seu grupo, ele fez, assim, que ninguém faria. Vou fazer um grupo, vou juntar o da esquerda e o da direita, né? Só Jesus mesmo para fazer isso, né? Mas Jesus nos convida ao mesmo, né? A entender que se eu só olhar para o meu reduto aqui, como só aqui no meu reduto estão os santos, os melhores, eu vou intensificar esse processo de polarização e vou intensificar esse processo de afastamento das pessoas de Deus. E aí o problema é vincular a mensagem do evangelho a um espectro político ou outro. E isso gera muito problema. O que eu vou falar, o que eu estou falando é que alguns vão olhar para mim e falar, esse é um isentão, não sei o quê. Tudo bem, pode dizer isso. Mas Jesus não pediu para morrer por um projeto político. Jesus pediu para eu viver pelo evangelho, né? E o evangelho, ele me leva a amar o meu inimigo. Foi isso que Jesus mandou. E é isso que a gente vê hoje, que eu tenho que odiar o meu inimigo, que eu tenho que ficar feliz porque o meu inimigo está sofrendo, eu tenho que ficar feliz porque o meu inimigo foi condenado, eu tenho que ficar feliz porque o meu inimigo foi morto, né? Então, assim, é muito complicado tudo isso. Então, eu acho que o evangelho nos traz esse olhar de amor e amar o improvável, amar o que ninguém ama. É isso que Jesus fez, porque ele nos amou. Nós éramos os inimigos de Deus. E ele derramou seu amor em nossos corações e nos reconciliou com Deus. E como você entende, então, que um cristão poderia chegar nessa, como pode dizer, posição mais sóbria? Porque se eu tenho um lado que muitas vezes vai querer juntar muito, como se fosse o próprio Cristo representante, a gente sabe que não é. Sim. Se eu tenho outro que muitas vezes vai contra valores que estão na Bíblia. E se eu não tomar nenhum partido, eu sou um mureteiro? Como que você entende que a posição do crente não é nossa prioridade, mas ainda é um dever cívico de cada um? Sim, com certeza. Eu acho que é o seguinte, como eu sou um pastor e eu não estou aqui para, né, na minha igreja, eu não estou aqui para influenciar voto de ninguém. Eu acho que nós temos um direito e uma liberdade de escolher quem são os nossos representantes. É claro que quanto mais eu desenvolvo uma relação com Deus e eu tenho um olhar para a Escritura, isso vai também
moldar a forma como eu vejo o mundo, a minha cosmovisão e a maneira com que eu vou lidar também com os outros demais assuntos da sociedade, também com a política. Então, vai ser natural que cada um vai olhar ali. E é o que acontece hoje. Eu vejo isso. O que acontece hoje é o seguinte, é que as pessoas têm uma bagagem, pode ser uma bagagem bíblica, mas mesmo com a bagagem bíblica, a gente sabe que há interpretações, há formas de se olhar para a Bíblia. Não existe uma única forma de se olhar para a Bíblia, né? A Bíblia é única, é a palavra de Deus, mas existem várias formas de se olharem para a Bíblia. E mesmo no tempo dos discípulos era isso. Os partidos que haviam ali, os fariseus, os saduceus, você tem os diversos grupos, eram olhares distintos para a mesma palavra de Deus. Então, o fio condutor disso é o seguinte, eu acho que não tem problema você... eu tenho uma determinada perspectiva. Porque o que eu penso hoje é que... E aí essa é a minha visão, tá? Posso estar muito errado e ninguém vai me criticar aqui. Mas do que eu vejo hoje no espectro político é que, às vezes, de um lado e de outro, direita e esquerda, às vezes são quase farinha do mesmo saco. Porque é um teatro onde é nos mostrado algo para mobilizar as massas, para conquistar o nosso voto, porque é isso que o nosso sistema político favorece, né? Porque entra governo, sai governo, muitas vezes não há uma real transformação, uma real mudança, porque, na verdade, o que se quer é estar no poder. É isso que se quer, estar no poder. Então é o seguinte, o que eu diria, eu sempre digo, gente, você quer votar num candidato? Você é um cristão. Procure candidatos, os candidatos que você vai votar, mas não assim, vote com convicção, aqueles que se identificam mais com a sua perspectiva cristã. Sou pró-vida, sou contra aborto. Ok, vote em candidatos que são isso. Sou contra drogas, né? Sou a favor do cuidado com o social, com os pobres, entendeu? Então são várias facetas que tocam aqui a questão relacionada, por exemplo, ao evangelho. Só que o que acontece? Tem a sua perspectiva, tem o seu viés, só que não leve isso às vias de fato. Não compre um pacote político. Porque às vezes você compra uma parte, acha tudo legal. Seja um crítico da sua visão política. Há problemas. Por exemplo, se você é da direita, beleza. Mas sim, saiba olhar que há problemas. E aí o que a gente vê é uma devoção, quase que uma idolatria da nossa ideologia política. Se você é mais alinhado a um espectro de esquerda, cara, saiba ser crítico às coisas que acontecem também do lado da esquerda. Então eu acho que esse é o problema. A gente compra pacotes, a gente parece adolescente que nunca sai lá do colegial, que a gente vê uma ideia lá, eu me abraço a ela e critico todo mundo e dou porrada em todo mundo, quando na verdade nós somos convidados à maturidade em Cristo. E a maturidade em Cristo leva a que eu ame o diferente, que eu respeite o diferente, que eu sente para dialogar com o diferente, né? Eu não preciso concordar com ele, mas eu não preciso odiá-lo, né? Porque o mundo não é feito de iguais e nós vamos conviver com isso, né? Com essa diversidade. É muito interessante que quando a gente vai, né, por exemplo, a carta de Paulo aos Coríntios, ele vai falar do corpo, e no próprio corpo de Cristo, a igreja, havia divisões, onde diziam, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, Pedro. E tinha os que dizem que os eram mais espirituais. Eu sou de Cristo, né? Os caras, não sou de igreja. É que nem hoje, né? Eu não sou de igreja, eu não sou de igreja nenhuma, eu sou da igreja de Jesus, e é lá na minha casa, né? Glória. Então, assim, cara, é gente que de verdade não entendeu absolutamente nada. E Paulo vai falar sobre isso. Cara, vocês estão se achando espirituais, né? Eu considero que vocês são crentes. Paulo parte desse pressuposto. Vocês são crentes. Só que vocês são crentes crianças, meninos e meninas. Não amadureceram em Cristo. Porque em Cristo há um corpo, onde há um cabeça. Mas esse corpo ele tem diversidade. Ele é múltiplo. Mas todos foram batizados no mesmo Espírito. Foi dado de beber do mesmo Espírito. É um só Senhor, é um só Deus e Pai. É o mesmo Espírito que atua em tudo em todos. Então, dentro do nosso próprio curral, nós estamos divididos, porque não conseguimos enxergar que a nossa diversidade, ela não é necessariamente um problema. Sim, aí, como eu falar, existem questões pecaminosas que nós, como igreja, dentro da nossa casa, precisamos resolver. Dentro da nossa família, nós precisamos resolver, né? Mas não é nesse quesito de oposição, de ir contra,
de ser violento, né? Eu preciso realmente ir contra o pecado, eu preciso ser contundente. Só que eu também preciso saber ser amoroso, falar a verdade em amor, né? E aí os exemplos bíblicos aqui para nós são muito legais, porque assim, principalmente, por exemplo, carta de João, de 1 João, ele vai combater falsos ensinos que estavam dentro da igreja. Mas apesar de João ser ali na lata, ó, quem é filho de Deus ama seu irmão. Quem não é filho do diabo, não ama o seu irmão. Mas ao mesmo tempo tá lá, filhinhos, com um tom assim, cuidadoso, falando como se fosse ele já é idoso, né? Como se fosse um velho pai, né? Um velho vovozinho ali, né? Filhinhos, com amor, eu me preocupo com vocês. Né? Ele não deixa de destacar o erro, mas trata com carinho, com amor e chama para perto. Né? Então acho que esse é um desafio que nós temos como igreja, assim, né? Como igreja, como povo de Deus. E nesse ano que vai vir de política, às vezes nas nossas igrejas entender que, cara, nas nossas igrejas vão ter perspectivas diferentes. E que eu acho que nós precisamos saber acolher os diferentes, tratar, pontuar as questões que são complicadas e problemáticas, conversar com isso com maturidade. Eu acho que pôr o assunto na mesa, podemos ter uma roda e podemos conversar sobre isso, as divergências, e a gente pode sim exercer o papel não de convencer o outro na violência, mas às vezes com argumentos, né, com bons argumentos, com um bom testemunho, com bom amor, trabalhar por isso. Eu entendo que tem uma ideia que é mais interessante, quero compartilhar com você. Pense nisso, reflita sobre isso, mas de uma forma amistosa, não de uma forma ofensiva, né? Nesse sentido, então, uma igreja que se posiciona ou escolhe um partido está indo para um caminho problemático? Tá, porque a igreja é apartidária. A igreja deveria ser apartidária, né? A gente acredita na separação. E o pastor? Se o pastor separação. escolher um partido? Não, eu acho que assim, o indivíduo, ele pode se ligar. O problema é quando eu levo isso para a igreja, né? E eu Sobe lá no palco. Galerinha, vamos votar aqui no nosso eu trago um político para falar na igreja, né? Então, assim, aí eu já estou tirando essa particularidade da igreja, que é um princípio, eu sou pastor batista, da separação da igreja do Estado. A separação da igreja do Estado não quer dizer que o seu cidadão, que o seu pastor, ele não tem um partido, ele não tem um... Não, isso não quer dizer, a gente entende a liberdade, cada um tem para se vincular àquilo que acha que deve ser melhor. Mas essa liberdade dentro da igreja, ela precisa ser respeitada. Agora, eu não posso vincular a igreja em si a um partido político ou outro, porque isso é também muito perigoso. E o pastor deveria ter como vai dizer, desse bom senso, né, de que se ele vai pastorear tanto gente de um lado quanto de outro, não é muito prudente ele ficar se posicionando muito nessas questões. Sim. Que não é o foco dele, como ali o sacerdote e tal. Com certeza. Não, senão a igreja é só de um grupo político. Aí não dá. É complicado. É muito complicado, entendeu? Então a igreja não é mais pelo evangelho, pela profissão da fé em Jesus, de pessoas que vieram de contextos completamente diferentes, né? Porque eu queria fazer a igreja só dos corintianos, né? Aí é bem, né? Dos fiéis, Mas né? essa é a igreja Só do dos céu, fiéis. né? Essa é a Dos igreja fiéis, né? celestial já. Saindo A da igreja... câmera aqui. Então, assim, mas, cara, Deus nos colocou, eu tava falando esse final de semana pra igreja, nós somos a família de Deus. E na família de Deus, ele decidiu colocar pessoas diferentes, de verdade, a única coisa que nos coloca que nos une, não é o sangue de carne, porque esse é só o sangue da nossa família. Nosso sangue nos une a nossa família. Mas é o sangue de Cristo. É Ele que nos une, que perdoa os nossos pecados, comprou a nossa vida, nos trouxe poderosa redenção, para que a gente pudesse sentar à mesa com irmãos diferentes, né? No grupo de Jesus ainda tinha o traidor, tinha o Judas, né? Aqueles que se achavam muito abandonaram Jesus. Então, no fundo, a gente vai ver que todo mundo tem um problema. Todo mundo é pecador, todo mundo tem uma falha, né? Às vezes a falha do irmão é ele ser muito politizado demais, né? E a gente precisa tolerar, né? Tem irmãos que não estão nem aí com política. Nós vivemos uma época, né, que as pessoas não estavam nem aí com política, né? Então, acho que tem problemas, acho que todo o excesso é complicado. Tanto você se politizar demais... Os extremos. Quanto você não ser zero política, não entender nada. Porque nós somos um cidadão político, estamos numa cidade e precisamos estar atento às questões da cidade. Mas os extremos são complicados, né? Então eu acho que a igreja é esse ambiente. E vai ter, na igreja, como é um ambiente para todos, vai ter ali que não quer saber de nada de política e aquele que quer só falar de política. Mas faz igual o Chad falou na conversa, tem que ter um relacionamento com Deus. Aí o JP conta aqui, pergunta pra ele, e se Deus mandasse você matar alguém? Ele fala, eu matava. Mas, conhecendo Deus, acho que ele não vai mandar eu matar alguém. Então a ideia é de que eu tô disposto a fazer tudo que Deus mandar. Sim. Não o que um partido ou outro. Exatamente.
O que mais tem aí, Gabi, de coisa simples, né? Que você começou leve hoje. Eu vou pra mais uma. Adoro. Não me deixa escolher. Ó, é uma pergunta que a gente tava até comentando antes de começar aqui, Sim. não é tão polêmica. Tô rodeada de pessoas, mas eu me sinto sozinha. Todo mundo fica no celular. Como que eu posso lidar com essa solidão? A gente tava falando isso no começo. Na verdade, essa é uma das cenas muito comuns da nossa sociedade hoje, né? Já até sendo a clichê de filme. Você está conectado com muitas pessoas no seu celular, mas na verdade você Tá está sozinha. sozinho. É uma realidade muito triste, na verdade. Eu não sei se mudou muito, eu não sou aluno, não estou nas escolas mais, mas proibiram, né, os celulares nas escolas, né? Nossa, muito bom. Talvez a galera voltou a conversar, deve ter voltado a se olhar um no outro, no rosto, né? Conversar, brincar, jogar um baralho no intervalo ali, fazer alguma coisa, brincar. Então, assim, eu acho que realmente o celular ele é uma coisa legal, porque nos permite fazer muitas coisas, mas ele nos tira dessa conexão com as pessoas que estão ao nosso redor, né? Então é muito difícil isso. Eu acho que, assim, por exemplo, às vezes, eu vou falar do ambiente de casa também, às vezes em casa tem aquela cena, né? A mãe no celular, o pai no celular, o irmão lá trancado no quarto, no E as computador. crianças tacando fogo na cortina. Então, assim, a gente que tem filho pequeno em casa, a gente tenta se policiar nesse sentido. Ó, eu tô com as meninas, tentar não ficar com o celular. E realmente é uma tentação. Você quer dar uma olhadinha, você quer dar uma espiadinha ali, alguém te chamou, é alguma coisa, é uma curiosidade, você quer ver uma postagem. Então a gente tem que tomar muito cuidado pra gente acabar não dando um mau exemplo, principalmente dentro de casa, e a gente conseguir, porque elas estão observando a gente e elas vão querer replicar isso, elas vão querer vivenciar isso também. Meus pais ficavam assim, celular na mesa não, tira. Nem deixar em cima, assim, na hora do almoço. Olha só, Na hora da refeição é Tira, proibido. tira. Então, assim, são cuidados que a gente precisa ter, porque a gente está vivendo uma sociedade que o celular é um membro do corpo, né? Praticamente. Hoje há crianças, adolescentes que têm problema, adultos também, que não conseguem, tem uma doença lá, esqueci o nome agora, mas que você não consegue ficar sem o celular. Eu lembro, o primeiro acampamento que você me chamou, Nomofobia. tinha até adolescentes, parece que estavam quase com crise de ansiedade. Nomofobia é isso, né? Eu acho que É nomofobia. Gente que tem problema que não consegue ficar sem a rede social. Você vai no acampamento, às vezes, cara, Fica não tem ansioso. internet. E agora? O que eu faço da minha vida, né? Tem um monte de gente aí, vai nomofobia conversar. é o tema que designa o medo irracional e a ansiedade de ficar sem o telemóvel. Às vezes você Isso pode mesmo. senti-lo vibrar ou sentir que está com ele no bolso, mesmo sem estar com ele por perto. É a nomofobia, é isso mesmo. Jogo vício. Então é uma nova doença. Então a gente. Vício em celular. É o vício, nós vivemos uma sociedade viciada tecnologicamente. E Virou E um membro fantasma, né? é complicado, porque Meu, às vezes dentro de... Eu preciso revelar, eu senti isso outro dia. O bolso Tipo assim, vibrando eu e não tinha tava nada. tipo assim, acabou a bateria, né? Aí pensei, não, vou colocar ali pra carregar no banheiro. Aí pensei, mas qual a necessidade de colocar o celular pra carregar no banheiro? Tipo, vou tomar banho, né? Não precisa. Aí eu fiquei, nossa, mas aí eu não vou estar perto do celular, né? Aí não adianta não, porque tá descarregado. Aí eu vou vencer. Fui lá, coloquei na cozinha e fui tomar banho Ó, pra me livrar do... Adulta. As empresas que fabricam os celulares, né, as pessoas por trás aqui, elas fizeram o design do celular que foi criado justamente para atrair o nosso olhar, para a gente ficar fixado, né, nele. Então, é um problema muito sério. É muito difícil lidar com isso. Eu acho que assim, se você essa pessoa tá tendo essa consciência, você tem que ser o ponto fora da curva. Já é legal, né? Você tem que entender que você precisa buscar relacionamentos reais, se importar com as pessoas e tentar sair disso, né? E tentar convocar outras coisas. A igreja deveria ser esse ambiente também onde a gente desconecta e se conecta com pessoas. Desconecta do celular e se conecta com pessoas ali que estão à nossa frente. E esse é o chamado de Jesus, né? O amor ao próximo. É quem está perto de mim, é quem está próximo de mim. Hoje vocês são os meus próximos. Então, na nossa relação com Deus, eu tô aqui para ouvir vocês, né? Para vocês me ouvirem, para a gente partilhar coisas, né? O Carlos é um amigo que não é só um amigo de igreja, mas é um amigo que já frequenta a minha casa, né? A gente sai junto, a gente toma café junto. Tem que marcar, inclusive, um cafezinho é sempre bom. Então. E eu sempre falo assim, cara, se a gente quer vivenciar algo, a gente tem que sentar à mesa junto, a gente tem que conversar junto. Eu vejo mesmo, por exemplo, falando dos adolescentes que passaram pela pandemia e que ficaram presos, chegou uma hora que muitos deles mesmos estavam cansados de ficar só tudo online,
e queriam muito ver um ou outro, e eu vejo que eles querem isso, quando a gente faz alguma coisa diferente, que a gente vai no cinema ou chama na casa pra assistir um filme, cara, a galera vem, a galera quer estar junto, porque é gostoso isso, traz, eu não sei fisiologicamente o que mexe nas nossas emoções, nossos hormônios, mas com certeza nós fomos criados, né, para desenvolver relacionamentos, e é gostoso sentar, conversar, tá junto, e de verdade, ficar o tempo todo nisso aqui, gente, isso aqui, às vezes é tanta gente que me chama agora no celular, né, é que eu tô cobrindo as férias do meu pastor, né, então é muita coisa que me chamam, muita gente que me chama, aí de outros lugares, da escola das minhas filhas, gente aleatória, gente perguntando de tudo, às vezes me dá até um nervoso, não quero nem olhar isso aqui, gente, né? Porque às vezes você entra numa coisa, o que o celular te leva aí, você entra numa mensagem. Aí da mensagem você vai ver uma notificação, da notificação você entra no aplicativo, do aplicativo você vai ver um vídeo, do vídeo você vê outro. Você já perdeu uma hora. Cara, e o tempo vai embora. Então assim, é um sugador mesmo de energia da gente, né? Então, a gente precisa ser radical em alguns sentidos, né? Tem gente que precisa ficar longe disso aqui mesmo, né? Tem gente que precisa, cara, às vezes lido com alguns jovens que têm problema, por exemplo, com pornografia e que tem acesso a esse conteúdo via celular. Fala, cara, você precisa excluir os aplicativos, cara, dá um jeito aí. Vai correr, Detox. De escola, porque vai fazer alguma coisa, fazer realmente natação. Assim, tá tudo a um clique do alcance nosso, né? O mundo tá ao nosso alcance. A gente estava conversando aqui, a revolução que aconteceu, por exemplo, agora no Nepal, né? Que a galera lá, acho que parece que viu lá a vida que os poderosos veem, aí se organizaram os meninos lá da geração Z, lá, galera de menos de 18 anos, eles, eu não sei se os caras sabendo, que invadiram lá, destruíram, né, hotel lá onde estavam muita gente queimaram vivo a esposa do ex-ministro. Assim, tá um caos lá. E tudo organizado por isso aqui, ó, pelo celular. Porque isso daqui agora permite que as pessoas não tem mais aquela coisa assim, eu não tenho acesso às coisas. Não, o celular nos permite esse acesso. E assim, ele tem a possibilidade tanto de agregar como de destruir, né? Então, assim, essa é uma característica da nossa geração, cada vez mais tecnológica. E eu sei lá o que vai acontecer agora com a inteligência artificial, tudo isso que tem. E o problema da exposição das crianças cada vez mais a isso, né? A gente falou muito com essa coisa do fel caído, da adultização das crianças, a exposição das crianças às redes sociais. Hoje, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de colocar, por exemplo, foto das minhas filhas na minha rede, né? Eu quase não posto nada. Quase não posso. Mas você não posta nada das meninas. Eu falei, cara, eu evito. Nossa, elas são tão maravilhosas. Aí faz um Insta Não, privado. vontade Elas tem. são incríveis. Eu tenho vontade de pôr foto delas em tudo quanto é canto, mas podia assim... ter um privado. Mas elas são tão inteligentes. assim, a gente vê que os tempos que nós vivemos hoje são tempos muito ruins. Muito. E aí que a gente falando de violência de novo, aconteceu um caso aí de uma menina numa escola em Pernambuco, de 11 anos, que foi espancada e morta por colegas, eu vi pelos isso. amigos. Um absurdo. Assim, Por crianças. As crianças cara, mataram assim, aí você vê ela. assim, meu Deus, como é que as coisas estão? Isso é um reflexo também de adultos. Quem são os adultos que estão com essas crianças? Quem são os responsáveis que estão com essas crianças? Qual é a sociedade que a gente está formando? Lógico que a gente sabe que o DNA do pecado está em tudo, mas olha a que ponto estamos chegando e a gente percebe que as coisas estão escalonando cada vez mais e realmente é um cenário preocupante. Mas eu ainda acredito na mensagem de Jesus, dele que veio restaurar o nosso relacionamento com Deus, que também estava rompido, nos dando a possibilidade de nos ter relacionamentos verdadeiros uns com os outros. Então o que eu diria para essa pessoa é que em Jesus, você busque o seu relacionamento com Jesus e que Jesus te leve a conectar outras pessoas com você. Pode ser que tenha gente que não queira sair do celular. Se você tiver um olhar para o próximo, vai ter pessoas que vão querer se conectar com você. Se ninguém quer se conectar com você, conecte-se você com pessoas, esteja com pessoas, sirva pessoas. E também eu vejo que assim, nós, como seres humanos, a gente tem necessidade, mas se a gente é cristão, a gente tem que entender que eu não estou aqui para só atender a minha necessidade. Se eu estou carente, os outros também estão. Se eu estou sozinho, tem muita gente que está sozinho. Eu posso ser amigo de alguém? Eu posso me colocar como amigo de alguém? Né? É o que Jesus nos ensina. É melhor dar do que receber. Eu posso dar amizade ao invés de ficar só sofrendo porque ninguém quer ser meu amigo, mas eu posso ser amigo de alguém.
Eu vi uma menina falando na internet ontem. Está fechada a minha agenda de amizades, porque eu estou fazendo a manutenção de algumas amizades e eu quero ser uma amiga totalmente presente. Então, não vou fazer novos amigos por enquanto, porque eu quero ser presente na vida desses aqui. Aí eu fiquei, nossa. Vai chutar as ok, pessoas novas que né? Tipo, É difícil, mas eu acho que assim, a gente... Lógico, é legal esse negócio de você manter as amizades. mas eu tenho como se Mas você tem que ter fechar. um olhar pro outro, né? Aham. Eu me lembro na escola que tinha uma menina que era de uns anos mais abaixo da minha série, e eu vi que ela estava sempre excluída, sempre sozinha. Ela era, vamos dizer assim, né? Estereótipo meio esquisitinho e tal. Nossa, e E uma assim, pergunta aqui sobre não era uma menina que eu gostava, não me interessava, não era isso, mas eu me incomodei com a situação daquela menina ficar sozinha. E aí a gente tentou, com um grupo de amigos que a gente tinha, envolver ela, né? Ela era muito tímida, ela era muito fechada, mas a gente conseguiu envolver essa menina para estar próxima do nosso grupo, foi incluída no nosso grupo, né? E foi muito legal, porque a gente pôde trazer uma pessoa para perto, né? Foi só na época da escola, depois eu nunca mais tive contato, fazia muito, não sei mais como foi, mas foi uma iniciativa que a gente teve que foi muito legal, de incluir uma pessoa que estava excluída, que era zombada pelos outros. E foi o grupo todo. Assim, É. tipo, eu tinha falado que tinha uma pergunta que é exatamente isso que você falou. A pessoa colocou assim: sinto que minhas amigas me tratam diferente das outras, como se eu fosse estranha, e não interagem do mesmo jeito comigo. Estou me sentindo meio de fora do grupo. Às vezes rolam muitas piadas internas e eu me sinto deslocada. O que eu posso fazer? É difícil, né? Não sei, parece coisa de adolescente também, né? Não sei, né? É, coisa de Porque Mas às vezes já é marmanjo. pode ser. Porque pode ser. Porque assim, adolescente tem essa coisa da zoeira, né? Pega uma característica da pessoa e pega pra, né, alfinetar. Mas É eu acho difícil. que essa coisa de, tipo assim, não tá dentro, mudam o assunto ou fazem coisa interna, Uhum. não agrega, entendeu? Não Fica ali agrega. na panelinha e aí ninguém consegue entrar, porque você fica só nas... Eu diria o seguinte, conversa com as pessoas, troca uma ideia com elas, seja sincera, fala, ó, gente, eu tô sentindo isso. Estou me sentindo mal. Eu acho que a gente também, ela pode expor o que ela tá sentindo. Acho que a amizade é isso. Se são seus amigos, É, exponha o que tá acontecendo. Me sinto mal. Vocês me querem por perto? se for da igreja ainda, então... Vocês me querem por perto? Porque Deve assim, ser. realmente, também eu acredito que não dá pra forçar a amizade. E se você tá sentindo que essas pessoas, não que você vai odiá-las, que você não vai, e se não houver realmente uma abertura de aproximação, eu diria que é muito triste. Mas eu diria o seguinte, não dá pra forçar. não dá- Então assim, e eu sempre penso assim, cara, se esse grupo não quer ser seu amigo, que outra pessoa pode ser seu amigo? Porque e tem um ponto, e eu só vejo muito comum na igreja acontecendo. Às vezes tem algumas pessoas que só querem ser amigos de um determinado grupo. É. Do grupinho dos populares. Do grupinho, né, que chama mais atenção. Né, das best friend forever, né, a galerinha do mal, né, a galera que é influenciado, são os influenciadores, né? Então, eu quero entrar Meninas naquele malvadas. grupo, né? Muito menino Sempre é um safado. trio, um quarteto, né? Sempre tem, A né? referência do Carlos. Né? É um trio, um quarteto, alguma coisa assim, né? As guerreiras do K-pop, né? Meu Deus, senhor, Eu tá não forte assisti, agora. mas Não assisti foi o também, mais não. assistido. Diz que foi muito bom. Não, tem uns moleques assistindo. É. Essa é outra pergunta. Aí, então sempre tem uma galerinha assim, né? Uns 3, 4 que ali, aquele grupinho, né, destacado, que todo mundo que entra, seja na igreja, seja na escola, né? E às vezes, gente, eu sempre falo, cara, só tem esse grupo pra você participar. Beleza, esse grupo não te quer. E no meu coração, é até bom que não queira, porque você não vai se contaminar, né? Acho que é melhor você não ficar lá, senão você vai ser mais um da turminha lá. E sabe o que eu vejo, às vezes, ao longo dos anos, esses grupos se desfazem. É a panela fechada, que é quase as pessoas têm um voto de amizade um com o outro, que não quer trocar amizade com ninguém mais, não quer incluir mais ninguém, aquele papo que a gente estava falando aqui agora, mas passa os anos, aquele grupo se decepciona entre si e faz, pô, dediquei tanto tempo pra um monte de gente que no final das contas não valeu nem a pena, É né? difícil, hein? Então, assim, eu acho que às vezes a gente tá querendo entrar no lugar errado. Assim, quantas pessoas... Aí eu sempre vejo assim, eu vejo muito isso, e eu vejo isso muito com meninas. Mulheres. É menina que Mulher. falou minhas amigas. Porque homem é Ou não, diferente. né? Ah, homem joga pra dentro. Homem é diferente. O problema do homem é o seguinte, é a falta de superficialidade. A gente é amigo de todo mundo, mas não tem profundidade de relacionamento com ninguém.
As mulheres não, elas têm algumas poucas amigas, mas é muita profundidade de relacionamento, né? E, por assim, o homem, pra ele, todo mundo é amigo, praticamente quase todo mundo é amigo. A mulher não, eu tenho amigas contadas nos dedos aqui, né? Sim. Então eu entendo que realmente para as meninas é mais difícil. E aí que eu vejo uma coisa interessante, que falta às vezes nas nossas igrejas. A visão do cuidado e do discipulado. De uma moça que se importa, por exemplo, de estar andando com outras intencionalmente por Cristo. Não só por afinidade. Não só por afinidade, mas por Cristo. Nossa, tem isso aí também. Então, assim, isso quebra todas as barreiras, porque o que me une a elas é Cristo. É verdade. E acho que como a gente tem muita figura central do pastor, isso acaba acontecendo um pouco mais entre os homens. Por exemplo, lá na nossa igreja, a gente teve a oportunidade de ter, em 2023, uma menina que fez estágio com a gente lá do Palavra da Vida, chamada Carol. Se a Carol estiver vendo, um abraço pra você, Carol. Ela veio para servir com a gente na nossa igreja, como estágio ministerial, e ela começou a fazer um trabalho de aproximação com as adolescentes. Ela é uma jovem e se aproxima dos adolescentes. E foi muito legal. Nem todas as adolescentes quiseram ter essa aproximação com ela, mas as que tiveram e que abraçaram, a gente pôde ver um crescimento nessas meninas e fazer uma jovem com adolescentes, realidades totalmente diferentes, mas a intencionalidade do discipulado, a intencionalidade de desenvolver amizades, e assim, ela se tornou uma referência para essas meninas, o amor entre elas, e se tornaram amigas. Que legal. De confidenciar, de falar, de compartilhar os problemas, as lutas, as alegrias, de pedir conselho. Então, eu acho que isso também precisa ser visto. Essas amizades, não só a amizade no meu mesmo nível, galera da minha idade, mas amizades de pessoas que eu posso buscar como referência, né? Mais velhas. Que é o que a Bíblia vai dizer lá, Paulo vai falar a Tito, né? A Tito e Timóteo também, que as mulheres mais velhas cuidem das mais novas, que os homens mais velhos cuidem dos mais novos, que essa relação de discipulado, de amizade em Cristo, Paulo e Timóteo, essa parceria, sabe? E aí, a gente para só de olhar para aquele grupo, que eu queria estar naquele grupo, por quê? Você quer ir no cinema com eles, você quer ir para uma festa com eles. Mas, cara, a vida não é só baseada em festa, cinema e curtição. Porque o namoradinho da outra, o namoradinho daquela, eu quero também estar para arranjar um namorado. Não, o foco é Cristo. O foco tem que ser Cristo. E que se Cristo é seu amigo, nessa amizade que você vive com ele, com outras pessoas, você não vai se sentir completamente sozinho. Claro, a gente vai querer às vezes, eu queria desenvolver melhor as minhas amizades. Todo mundo tem isso. Mas eu acho que a gente tem que ter esse olhar de doação e de intencionalidade, de se aproximar das pessoas. Ainda que não tenha aquela afinidade. Mas por meio de Cristo eu quero me socializar com essa pessoa, eu quero puxar ela para perto de mim. E muitas vezes é ser amigo daquele que ninguém quer ser amigo. Sim. Porque a gente, é o que eu falei, só quer ser amigo muitas vezes da galera popular. Mas tem um monte de gente ao seu redor, na escola, na igreja, na faculdade, que ninguém quer sentar do lado, que ninguém quer conversar, que é um estranho, que é um esquisito. Que é o esquisitinho, né? Tem. Talvez também tenha alguém, amigos aí ao seu redor. Que Jesus você mandou ser diferente, tem são esquisitos. Que é mais esquisito que você. Eu sempre que precisa fiz amizade com todo mundo, até uma menina achar que, né, ela tinha chance comigo. Aí eu tive que aprender a dar limites. Não, mas acho que é importante também, esse que o Max falou do discipulado, mas às vezes olhar pra dentro, né? Porque a gente precisa ter pelo menos uma amizade sincera pra você poder se abrir. Às vezes você é a pessoa que tem afastado do grupo, por isso que as pessoas têm mudado de assunto. Exatamente, tem que olhar também pra ver. Pode ser muita coisa. Então precisa conversar com as pessoas. E por isso que eu falei lá no início, conversa, tá acontecendo alguma coisa, tem algum problema, eu estou sendo um problema, estou fazendo alguma coisa que não tá sendo legal. Às vezes só quer falar do seu assunto, quer trazer para suas coisas e o grupo Verdade, tem isso. Próxima pergunta é visto em Naridrim, né, irmã? Que só usa Naridrim aqui, ó. Gente, eu estou me recuperando de uma gripe muito pesada. Tipo, muito pesada. Então, às vezes trava e aí eu não ia conseguir socializar. Eu ia ter que sair e aí não ia dar. Você tava já meses sem Naridrim, agora caiu, né, mas aí o médico falou que eu podia colocar só quando travasse, quando eu precisasse falar. Entendi. Porque senão ataca, aí eu vou tomar um antialérgico. Ela tem laudo. Tenho justificativas para usar minha droguinha. Bom, a próxima pergunta é sobre aquele texto de 1 Coríntios 14, que a gente também estava conversando um pouquinho antes. Em 1 Coríntios 14, Paulo afirma que as mulheres devem permanecer em silêncio nas igrejas. Qual é o contexto dessa afirmação? Ele estaria sendo machista? O que você acha, pastor? É um texto bem polêmico, né? Mas vamos abrir. Vamos lá. Vamos lá, vai ter que abrir o texto, né? Que é melhor. Também. Porque esse texto aqui é interessante, que a gente tem que entender o contexto aqui que Paulo está falando. Está falando da igreja de Corinto, uma igreja que ficava na Acaia, uma região ali das terras gregas, né?
É uma igreja que fruto do trabalho missionário do apóstolo Paulo. É uma igreja numa cidade comercial, portuária, uma igreja uma cidade muito populosa, de dominação romana também. E ali nasceu uma igreja, né? Uma igreja cristã floresceu ali. E muitas pessoas vieram do paganismo para essa igreja, né? E ali na cidade de Corinto tinha o templo da deusa Afrodite, né? E ali 1000 prostitutas cultuavam a deusa Afrodite e com atos imorais. E era uma cidade muito libertinosa, né? O cidadão mais decente de Corinto tinha que ceder a sua esposa uma vez por ano para ser prostituta cultual no templo da deusa Afrodite, né? Então essa é uma cidade bem tranquila. Então, por que eu não gosto de ver Vikings? Porque é cheio dessas coisas, né? Nos dá, meu. Mas você viu Game of Thrones, né? Enfim, a hipocrisia. Eu não consegui assistir Game of Thrones. Não posso falar nada. Ele me conhece aqui, Eu não que consegui. saco. Não, mas eu fui passando várias cenas, tá, pela errada. Tenho crianças pequenas em casa, não dá pra ser essas Sei que coisas. será mais uns 35 anos. Então assim, aí Paulo tá escrevendo essa carta, e é uma carta corretiva para essa igreja, porque eles já haviam escrito uma carta para Paulo, pedindo ali algumas orientações, e eles viviam com problemas ali de divisões. Tanto que é justamente nesse trecho aqui do capítulo 14 que Paulo vai tratar sobre os dons espirituais, falando da unidade que deveria ter na igreja, na unidade do corpo de Cristo. E o que dá a entender aqui também, quando a gente vai lá para o texto, ele está falando sobre a ordem no culto. Em 1 Coríntios 14, ele fala que a partir do verso 26 é o seguinte, né? Ele diz o seguinte: portanto, vai falar uma série de coisas aqui, né? Sobre a ordem no culto, ele diz no verso 26, portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um, vocês têm um salmo, uma palavra, uma instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua e uma interpretação, e que também tinha um problema lá com o dom de línguas também, que estava tendo problema no uso desse dom. E ele diz, tudo seja feito para a edificação da igreja. Então esse é o ponto principal de tudo que acontece aqui. Tudo que é feito na igreja deve ser feito para o bem da igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Aí ele vai lá, se porém alguém falar em uma língua, devem falar 2 ou no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, que fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se profetas, falem 2 ou 3, e outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação, alguém que está sentado, cale-se o primeiro, né? É interessante que não é só a mulher que tem que se calar, o cara aqui também tem... Já começamos com pessoas que têm que se calar aqui, ó. Exerça o dom do silêncio. Né? Então, assim, né? Valorizar o silêncio na igreja, né? Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Aí ele vai, né? Como em todas as congregações dos santos... Você tá em qual versículo? Do versículo 33. Tá. Como em todas as congregações dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio na igreja, pois não lhes é permitido falar. Antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja, né? Aí ele continua, acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? Vocês são o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que estou escrevendo a vocês, é mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação profetizar e não proíbam falar em línguas, mas tudo deve ser feito com ordem e com decência, né? O que a gente pode entender aqui, Paulo está dando algumas diretrizes a respeito do culto na igreja de Corinto, e ele tem essa palavra assim bem forte, bem contundente aqui com relação a isso. E o que a minha percepção aqui é que Paulo está corrigindo abusos que tinham na igreja. O tempo todo Paulo está corrigindo abusos, né? É claro que no contexto, eu não vou nem dizer assim que no contexto bíblico mulheres não falavam, porque a gente vai encontrar algumas profetisas na Bíblia também. Nós temos, por exemplo, a profetisa Uda, ali no contexto do nascimento de Jesus. As filhas de Filipe, diácono, né, também eram profetisas, eram 4 filhas que profetizavam. Nós temos Priscila, que acompanhava Áquila também, seu esposo, que inclusive da cidade de Corinto, né, foram uns responsáveis aqui pelo trabalho na cidade de Corinto também, que era alguém que também servia ali no ministério. E nós vamos ver que há esse espaço, sim, para que as mulheres possam falar na igreja.
Paulo aqui, eu vejo que ele está combatendo algo que de novo, o contexto da cidade de Corinto era das profetisas cultuais. E a ideia é justamente dessas profetisas estarem, essas pessoas que vieram de um profetismo, e por isso ele fala, por exemplo, do dom de profecia, que ele fala do dom de línguas e de profecia, né? São dois problemas que Paulo vai tratar aqui no capítulo 14, né? Que ele vai falar da busca dos melhores dons, e o melhor dom, ele vai falar assim que é aquele que edifica a igreja. Todos os dons que são para a edificação da igreja, ele coloca o capítulo 13 no meio como essa questão do amor, né? Que é o equilíbrio que vai nos dar, né? O uso dos dons dentro da igreja. E ele vai dizer que, assim, ele vai começando descrevendo essa ordem aqui no culto, e justamente na igreja de Corinto, nós vamos ver que Paulo também vai repetir essa fala também a Timóteo, mas nós não vamos encontrar isso em outros textos bíblicos, né, de Paulo, essa repreensão forte à fala das mulheres. Então a gente vê que havia uma razão, um propósito aqui. É claro que no contexto antigo não era o mais comum as mulheres falarem, né? Era mais comum os homens. Mas nós vamos ver justamente nesses exemplos que eu fui dando aqui que havia sim mulheres que profetizavam. O que eu vejo que o que proíbe aqui é um excesso. E aí o problema de mulheres que às vezes queriam diminuir vamos dizer assim, se exaltar sobre a congregação, se exaltar sobre a comunidade, né, fazendo com que o seu discurso pudesse, e aí, logicamente, aqui, desviando do objetivo da profecia bíblica, né, de instrução da igreja. Porque esse é o grande problema, tanto com os outros, é chamar atenção para si. É chamar atenção para si. É chamar atenção para mim mesmo. Esse é o grande problema aqui. E aí a gente tira o foco do evangelho, tira o foco de Jesus, e aí a congregação fica mais a respeito do que cada um pensa, as divisões, as polarizações. Então você vai ter, inclusive, aqui, os partidos de Pedro, de Paulo, de Apolo, de Cristo. O partido, pode ter o partido das mulheres aqui. Homens no pé com vestimenta aí também. Também tem essa questão, porque você tem o capítulo 10, se não me engano, 10 e 11, vai falar sobre isso, né? Do se cobrir com véu, que era naquela época, muitas dessas prostitutas cultuais, elas tinham como marca isso, a rasparem o cabelo, né? E para mostrar essa parte aqui do pescoço, que era considerado algo sensual, né? Então, ele fala assim, muitos vieram dessa questão do paganismo, e muitos precisavam ainda ser trabalhados nessas questões relacionadas ao bom uso da igreja, de não trazer o paganismo para dentro da igreja. Então, Paulo ele é mais contundente aqui, porque realmente a igreja de Corinto estava dando muito problema, né? Embora fazer a igreja dos corintianos vai dar muito problema. Vai. Né? Mas é interessante que quando a gente vai, por exemplo, para outros textos, né? Nós vamos ver, ele fala que em tudo as mulheres estejam sujeitas, né? Ele vai falar aqui a submissão à lei, né? Então é importante falar sobre a lei, né? Ou seja, todos possam estar debaixo do mandamento do Senhor, da ordenança do Senhor. Quando a gente vai, por exemplo, para a carta de Paulo aos Efésios, que ele vai falar sobre as mulheres estarem submissas aos maridos, mas ele vai falar, estejam todos uns submissos uns aos outros. Na própria carta de Corinto, ele vai falar no capítulo 7 do exemplo do casamento, que a mulher não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido, mas o marido também não tem autoridade sobre o corpo, mas sim a mulher. Então a gente vai começando, quando a gente tem um olhar mais amplo da carta, né? A gente precisa entender realmente, que é uma questão realmente polêmica esta, mas o que eu vejo hoje, né? É inegável dizer que as mulheres... Será que as mulheres não podem falar no culto? Será que as mulheres não podem, né, dar um aviso na igreja? Será que as mulheres... né? Dou aviso todo domingo. Tá em pecado. Então, assim, será que realmente é esse o foco, né? Será que as mulheres não podem trazer um ensino para a igreja? Eu acho que quando tanto homens como mulheres, porque assim, o que eu entendo também é que homens também não podem usar a palavra de Deus de forma abusiva, né? Então, tanto homens como mulheres, debaixo de uma orientação divina, debaixo da liderança da igreja, tem a possibilidade de compartilhar. É claro que, por exemplo, você vai ver, aqui não está falando de ordenação ao ministério feminino, né? Mas que há outras recomendações e outras cartas que vão falar assim, que as mulheres ensinem as mais jovens, ensinem outras mulheres. E eu não vejo essa questão de mulheres poderem ensinar a outras pessoas. Como, por exemplo, citei aqui na carta, mesmo Priscila, né? Que esteve junto com Áquila, essas filhas de Filipe profetisas também. A mulher pode pregar? Pode pregar. Porque nós vamos ver também no próprio capítulo, agora acho,
1 Coríntios, capítulo... Vamos lá. Segundo Não, os agora Coríntios, então vai. vou aproveitar o João Kleber, porque Vai lá. deu o nosso tempo da rádio. Vai lá. Já Então, deu? já deu os nossos... Já então, deu, já? se você quer ouvir Tem o resto dessa resposta e você quer continuar com a gente, corre lá para @nacontramãortm no YouTube. Também siga a gente no Instagram. Se não, a gente agradece. Continue na rádio também. Tem uma programação incrível com a Renatinha. E depois você pode acessar o nosso canal, @nacontramão, tá bom? Tchau, tchau, galera da rádio. Tchau, pessoal. Quando Paulo vai afirmar o seu ministério, né? Tô fugindo agora onde está o texto agora, né? Que ele está afirmando que ele se fez de tudo para com todos, né? E ele vai falar que não há mais... outros textos, ele vai falar que não há mais escravo, não há mais livre, não há mais judeu, não há mais grego. 1 Coríntios 9. 22. Exatamente, né? Então nós vamos ver também essa ação também, homem ou mulher, que em Cristo, as mulheres também recebem dons para anunciar a palavra de Deus. E isso é inegável, né? É claro que debaixo de uma liderança de uma igreja, eu acho que a gente precisa também entender isso. Há igrejas que vão entender que uma mulher não deve falar no culto. E eu acho assim, se você está naquela igreja, a liderança daquela igreja Entende aquilo. entende aquilo, eu acho que assim, convém trabalhar dessa forma, entender o que aquela congregação diz. Mas hoje em dia, o que eu estava falando para vocês aqui no começo, a maioria das igrejas não entendem mais assim. Então nós vamos ver, principalmente na nossa igreja, nós temos mulheres que uma vez ou outra pregam na nossa igreja. Recentemente, uma nossa irmã, Vanilde, pregou, trouxe a palavra de Deus. Acho que se a gente pegar até academicamente, a galera que estuda, tudo mais, teologia, já é bem aceita essa questão de pregar e ensinar, né? Exatamente. Uma outra polêmica vai na questão do pastoreio. né? Isso aí são outros pontos. Mas assim, eu vejo que não há esse problema. Isso debaixo de uma liderança da igreja. E de novo, que não seja esse contexto de... qual é o problema aqui? São os excessos, um ensino que ele vai se sair daquilo que é a base do fundamental do cristianismo, do evangelho, e sem uma organização, sem uma ordem. Que é isso que Paulo vai trabalhar aqui. Essa ordem no culto, essa organização no culto. Então, eu não vejo problema com Como relação a isso. se dá o 35? Se vocês querem aprender, perguntem em casa. Não dá para aprender fora do ambiente da casa? Tirar dúvida? Então, esse aqui é o ponto do excesso, né? Porque Paulo reconhecia que essas mulheres estavam na igreja, que muitas queriam profetizar, mas estava tendo muito provavelmente era esse o problema, estava tendo esse excesso, né? Por E vaidade. necessariamente vaidade. ele tá falando de uma mulher casada, né? Exatamente. Nem todas têm marido, pô. Então, a ideia aqui dá essa a entender de que essas mulheres que profetizavam eram mulheres casadas também. E aí, quando nós vemos exatamente que qual que é a orientação para correção disso, né? Silêncio. Se vocês têm questões a tratar, tratem com seus maridos em casa. Então, foi uma forma que a igreja entendeu de corrigir aquele problema, corrigir aquela situação. Eu acho que entra nessa questão da motivação do coração também. A gente traz para o contexto, tem até um pastor, eu não lembro quem fala, que tinha uma irmã na igreja que queria cantar no louvor. E ele brincava que ela não tinha muito talento, mas ela insistia muito. Ele falou, por que você quer cantar? Por isso, porque ele falou, então, irmã, se você quer adorar a Deus, você pode adorar do banco. Por que você quer ir lá na frente? Acho que essa motivação e entender o que Deus tem chamado, a gente tem o Leonardo Gonçalves, foi um dos maiores cantores aí do mundo gospel. E ele teve um problema na voz, hoje tem perdido a voz, não vai conseguir cantar por muito tempo. E numa live ele falou, olha, eu sou um instrumento de Deus. Deus me deu um dom para exercer o louvor. Ele tá tirando, então ele vai me usar em outra coisa. Acho que isso também diz muito de como a gente exerce o dom na igreja. Então, naquele contexto, Paulo entende que não era necessário que tivesse tanta profecia, tanto dom de línguas. Mas tem outros contextos que tem. A gente olhando na igreja brasileira, a gente tem diferentes denominações para diferentes públicos. Então, tem público que precisa, tem público que não, e glória a Deus por isso. Entendi. Até porque depois ele solta os questionamentos, né? Saiu de vós a palavra de Deus? Vocês estão falando só para vocês mesmos? Estão falando pra quê? Então, isso tudo mostra o contexto, que estava tendo um contexto de abuso aqui dentro, né? Na verdade, o contexto é bem problemático da carta como um todo, né? Porque a gente ainda tem o problema do garoto lá incestuoso. Nossa, que ficou aí com a mãe. já- Então, assim, Nossa, é só para sim. mostrar um nível. Como essa que a igreja é não- tranquila. Não tava... Nossa, se a gente acha que tem problema na igreja hoje, Jesus. Por exemplo, a afirmação dessa, Paulo não coloca a carta aos Romanos. Ele não faz esse tipo de proibição às mulheres lá na carta aos Romanos, né? Ele trabalha muitos aspectos, inclusive traz o embasamento do evangelho. Filipenses, você pega, né? No Filipenses. final ele tá falando de duas líderes. Que estão brigando. Exatamente, né?
Eunice, não, Evódia e Evódia e Sintique, né? Eunice é a mãe de Evódia e Timóteo, né? Então ele reconhece outras lideranças Exatamente. femininas também. Eunice e Sintique, exatamente. Legal. Então, assim, você tem aqui a questão é correção, né? O grande problema é quando a gente não olha esse contexto e a gente quer impor uma regra, né? É. Eu não vou dizer que Tá escrito aquele versículo. muitas então igrejas, fica ao além. longo da história, olharam isso e viram, não, realmente essa é uma regra, proíba, não fala, mas a gente percebe pelo próprio movimento da igreja, né? Não de agora, já de muito tempo, de mulheres que foram extremamente importantes. Vai dizer que as mulheres não contribuíram para o reino de Deus? Vai falar da Ana Alzira aí. Então, assim, então, você vai chamar a Ana Alzira para pregar na tua igreja, então, assim, vai estar errando com relação a esse versículo. Então, não é isso que Paulo quis dizer aqui, né? Então, ele está realmente trabalhando uma correção de problemas de excesso. Tá? A mesma coisa aqui do falar em línguas. Ele fala assim, é um problema, não vou proibir de vocês falarem, mas vamos corrigir. E se você não tem quem interprete, então fica quieto. Isso acho que é legal de você trazer, que ele fala você leu no começo o Espírito está sujeito ao profeta, né? Exatamente. Que todo dom que a gente exerce na igreja, a gente tem um certo domínio de exercer ou não. Então a gente também às vezes usa muita desculpa, não, porque Deus me compeliu a fazer isso, mas assim, você escolhe fazer ou não. E o apóstolo Paulo está falando, tem hora que você vai ter que olhar e mesmo sabendo fazer, não é o momento. Sim. Eu só queria dizer que a gente tá usando todo o tempo em perguntas. Não vai dar pra terminar todas as perguntas. É a vida. Vai ficar assim, Gente, ainda tem muita. Só lá no Slido tem 20 perguntas. No Slido, assim, a gente nem leu todas as que chegaram novas. Porque tem mais Vai estar... 4 perguntas que acabaram de Então, sair. se você tá assistindo e tá se sentindo incomodado que não leu sua pergunta, a culpa é da Gabi. Ela que tá escolhendo. Não, é que a gente fica um tempão numa mesma pergunta, não tem pra você. Pede 5 horas de live pro chefe, vai virar uma inteligência limitada isso aqui. Ó, mas a próxima pergunta, ela também tá falando meio de alguma coisa que seria talvez uma regra, né? Tá falando sobre o álcool. Noé ficou bêbado. Deus não o condenou ou chamou sua atenção. Por quê? Também não tem nome essa pergunta. Não sei. Vamos lá. Então, Então, Gênesis capítulo 9, né? O ácido alegre depois da festa também. ficou bêbado. Os irmãos querem saber se pode usar o vinho pra temperar a carne. Pode, né, pastor? Porque tempero carne. Vamos lá, olha lá. Temperar o risoto. O que aconteceu, né? Então a gente tem o capítulo 9, que é quando eles saem da arca, né? A partir do acabou o dilúvio, Noé faz ali aliança com Deus, e aí no verso 18 diz o seguinte: os filhos de Noé saíram da arca, foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Estes foram os 3 filhos de Noé, e a partir deles toda a terra foi povoada. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho e embriagou-se. Ficou nu dentro da sua casa, dentro da sua tenda, né? Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa e levaram-na sobre os ombros, e andando de costas para não verem a nudez do pai, e o cobriram. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu que o seu filho caçula havia feito, disse: maldito seja Canaã, escravo de escravo será para os seus irmãos. E ainda disse: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Cã seu escravo. Amplie os territórios de Jafé, habite nele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos, viveu ao todo 950 anos e morreu. Viveu pouco, né? Então, é interessante. 150. Aquela época o pessoal via bastante, né? Então, e o pessoal tá querendo viver mais, né? Você fica sabendo, né? Gente, Do vocês viram? Putin e do Xi Jinping, né? Eles conversando sobre transplante de órgãos pra viver mais. 150 anos pra viver pelo menos. Abraço pro Faustão aí, né? Então, Eu já usou uns 3 corações já. Então, assim, aqui a gente vê que foi exatamente esse momento que eles saíram da arca e fala, Noé era agricultor, no verso 20, e foi o primeiro a plantar uma vinha. Então,
olha só que interessante, tem uma notícia, primeiro viticultor, né? Viticultor, Primeiro a adeguinha do vícola do seu Noé, A né? adeguinha do Noé. Tadinho, é a primeira vez fazendo vinho ali. É, o primeiro vinho, ó, o primeiro vinho ali, né? Não foi tiro e queda, né? Pai, pum, né? né? Caiu. Descobriu que Falou, não dá opa, muito esse certo. suco aqui é meio forte. Ele não sabia qual era a quantidade mínima, né? Isso aí, O teor alcoólico. né? Então ele, né, ficou embriagado, né? Ficou nu dentro da sua tenda, né? E aí, assim, aqui já é interessante que já mostra o poder do álcool, né? Que o cara liberou geral, né? Tirou. Então, Vou aqui tomar um passou uma arzinho. vergonha que só, né? O Cílio olhando ao pai B. E aí, na verdade, o foco do texto não é dizer se foi errado ou se foi certo Noé ficar bêbado. Esse não é o objetivo do texto. Na verdade, o texto ele vai falar realmente sobre essa situação que aconteceu com a relação com os filhos dele, principalmente com Cã. E Cã, que é pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam lá de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levaram sobre os ombros e andando de costas para não ver a nudez do pai o cobriram. O que dá a entender aqui é justamente assim, a questão aqui é a postura de Cã, né? Ele quis tirar um sarro. Parece que foi isso, né? E essa questão de contemplar a nudez, porque quando a gente volta no próprio livro de Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, eles se cobriram com folhas, né? E a nudez representava naquele exato momento que os olhos deles foram abertos e que eles não estavam mais numa relação com Deus e agora eles precisavam cobrir a sua nudez. E Deus vai lá e faz peles, uma roupa de peles de animais para eles cobrindo a vergonha. Então isso estava muito latente ali para eles também, essa questão da nudez. Deveria ser exposta, não deveria estar aparente, né? E parece que a atitude de Cã aqui não foi muito legal. E aí a gente vê pelos irmãos, né? É uma cena meio engraçada, né? Parece que eles estão dando de costas para não ver, os pais souberam e jogaram uma capa cobrindo, preservando assim a integridade do pai naquele momento em que ele tinha tomado todas, né? Mas aqui o enfoque do texto não é dizer realmente isso, se Noé estava errado de beber ou não. Ficou bêbado. Nós vamos ver por outros textos bíblicos que a embriaguez não é algo bom. Porque aqui, na verdade, já está o efeito da embriaguez. Você vai sair de si, você vai fazer coisas que você não vai se orgulhar depois, que vão ser motivo de vergonha, né? E parece que Noé foi meio que pego de surpresa, né? Aqui, né? Ele não se alegrou, tomou e fiquei de boa aqui, né? Não significa que se for sem querer, tudo bem, né? Eu acho que é a questão da dignidade. A dignidade, exatamente. Entregar então. sua dignidade para E outra aí coisa. Noé declara uma maldição aqui sobre o seu filho. Quando ele acorda, né? Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu que seu filho caçula tinha feito, ou seja, que seu filho não cobriu a sua nudez. Maldito seja. E contou para os irmãos, né? O texto não diz aqui, mas será que foi num tom né, de engraçado, contou uma piada e o paizão tá peladão lá, né? Não sei, mas dá a entender o texto que a atitude dele não foi correta. Foi bem pesado, porque para um pai amaldiçoar os filhos... Foi muito pesado. Então, assim, o propósito do texto não é esse. Dizer se Noé fez certo, fez errado. O que a gente entende aqui pela embriaguez de Noé é que ele não sabia o que estava fazendo. Quando ele acorda, passou por essa situação, né? E ele declara uma maldição sobre o filho que não fez nada no pai, precisando, entre aspas, vamos dizer, precisando de um cuidado, né? Alguém que está bêbado não consegue cuidar de si, precisa que alguém cuide dele, né? Então, eu acho que não é o texto que pode tirar para dizer se beber errado ou certo, né? Porque Deus aprovou. Se a pessoa tá nessa aí... Mas acho que a ideia da revelação progressiva também, que a gente fala bastante, não é antes da lei também. Então, assim, ele ainda está antes de você ter uma regra bem escrita do que pode e não pode. E não significa que o texto valida. A gente tem várias coisas que são... O texto relata, ele está relatando uma situação. Você tem vários relatos que, apesar de não ter uma condenação direta do texto, a gente olhando hoje sabe que não foi correto. Talvez ali ele não falou justamente porque não tinha uma lei de não bebas, mas ele já viu que não era bom. Você pega o próprio Samuel, vai falar, o ministério dele foi irrepreensível. Mas a gente viu que como pai, em algum momento ele falhou. Exatamente. Davi foi um excelente rei, mas você vê no texto claramente que ele falhou como pai. Nossa. Apesar de você não ter um versículo, Davi foi um péssimo pai e Deus o cobrou por isso. Mas lendo você entende. E a gente vê que assim, a Bíblia não esconde, entre aspas, os erros dos
das pessoas que... Dos heróis. Dos heróis da fé, né? É um herói da fé, não é considerado um herói da fé. Mas são todas pessoas passíveis de situações que, ou se não são pecaminosas, não são as mais elogiáveis. Então, isso faz parte. Isso mostra como a Bíblia é um livro verdadeiro. Eu sempre falo o seguinte, esse é tipo da parte da história de Noé que a gente não conta para as criancinhas, né? Essa é a parte da história que a gente começa a contar. Porque aí eu vou A gente para na arca. Porque, então, esse que é o problema. Hoje, aí é um assunto aleatório, mas eu queria aproveitar. Há muitos jovens que não acreditam mais na Bíblia, porque falam, a Bíblia é só aquelas historinhas, historinha de Adão e Eva, historinha de Noé, né? Porque eles só pararam naquela ponto que foi mais ilustrativo para as crianças contar de uma forma infantil e ficou ali. E ele carrega essa imagem com ele até hoje, né? E aí eu acho que conforme a gente vai crescendo e a gente está ensinando os mais jovens, né? A gente tem que começar a mostrar como que a Bíblia realmente é. E que ela não esconde o erro de ninguém. Claro que eu não tenho como chegar na minha filha e vou contar essa história aqui agora desse jeito, assim, né? Ipsis literis aqui para minha filha, né? Não é o objetivo. Mas uma hora eu vou ter que contar isso para ela e ela vai entender, mas não é também por sim, não é falhou. Isso aqui já nos mostra que todo ser humano é pecador, né? Então, o que a gente precisa entender é que as histórias bíblicas, elas têm desdobramentos, né? E que não dá para ficar só com a história que a tia contou lá no ministério infantil. Jonas né? e o Peixe. Foi uma base, Jonas e o Peixe. Foi até interessante, eu estava conversando esses dias com o Vinícius, e um irmão lá da nossa igreja, ele estava ensinando o Jonas para os meninos lá da célula dele, e ele falou assim, cara, muita gente vê a história de Jonas só pelo peixe. Como que pode? Uma pessoa entrou na boca de um peixe, numa baleia, não sei o quê. Eu falei, não, esquece o peixe. Vamos olhar a história de Jonas, não que não aconteceu isso que eu acredito que aconteceu, mas vamos olhar a história de Jonas além do peixe. Olha a profundidade, olha a oração que Jonas fez na barriga do peixe. Olha a situação que ele lidou. E às vezes fica só com essa imagem caricata do texto bíblico e a gente despreza a profundidade do conteúdo, do ensinamento que ali tem. Então, a gente precisa também parar de olhar para a Bíblia dessa forma infantilizada, porque a Bíblia não é um livro, entre aspas, infantil, né? Então, é isso que tem feito que muitas pessoas que vão crescendo falam, eu não acredito na Bíblia, porque tem uma visão infantilizada da Bíblia. Precisa atualizar, né? Golias, né? Não sei o quê. O Jonas com o peixe, né? A mula de Balaão, né? E assim, esquece que, cara, tem todo um contexto ali, que a história não é só aquilo que tá mostrando, tem muito mais. Histórico, geográfico, enfim. Inclusive, quem tava falando sobre isso com a gente? O que vai vir no Heresias. Que já veio, no caso. Já veio no Heresias. Pastor Jonathan. Exato. Ele tem um episódio com ele tá falando sobre a geografia bíblica e ele cita vários textos bíblicos que você entende muito melhor e compreende melhor se você souber do contexto geográfico. Sim. Muito legal esse episódio, assistam. Inclusive, o pastor falou de Jonas, a gente tem um mini curso de Jonas também, com o pastor JP, que também participou do quadro de heresias. E é a tese de mestrado dele. Olha só. Muito bom. Vamos para mais uma? Vamos lá. Marque enquanto Tá dá. pronto? Você tá com fôlego, pastor? Respeita. Aqui um H2O aqui. 1h12 já de Tem programa. 20 minutinhos. Meu Deus do céu. Vamos ver se tem umas leves aqui. Leve nunca vem, né? Ela é só pedrada. Olha, uma aqui, ó. Qual que é mais importante, Natal ou Páscoa? Eu achei das mais leves. Vamos dizer assim, no que é hoje em dia, dá a entender que o Natal é mais importante que a Páscoa, né? Mas a principal festividade cristã é a Páscoa. Sem ela nada faz sentido. Sem ela, Tudo bem que sem a Páscoa não tem... Sem Natal não tem comércio Páscoa, mas... é o Natal, né? Mas ela é realmente a festa cristã Ali. mais importante, a celebração cristã, celebrando a morte e a ressurreição de Cristo Jesus, a redenção, né? E Jesus fez tudo. A nova Páscoa, né? Você tinha a Páscoa dos judeus, o Pessa, né? Dos israelitas, e temos Jesus instituindo a nova Páscoa, né? Então ela com certeza é mais importante, né? É que na nossa sociedade acabou que o Natal criou essa imagem nem tanto por causa de Jesus, mas por causa do Papai Noel, né? Mas acho que a troca de presentes, a gente faz um clima mais Família. ameno na igreja. É o nascimento e tal. Páscoa é pesado também, né? Toda pesado. vez que a gente... Porque é alegre, mas é pesado. Porque Uma você vai lembrar do filha sacrifício, então você chora, então você fica meio assim.
Mas eu acho que duas festas importantes. Eu acho que também não vejo nenhum problema comemorar o Natal. Tem gente que polemiza sobre isso. Porque o Natal não era comemorado pelos cristãos antigamente. Pode me dar ovo de chocolate na Cara, Páscoa. não. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Tem essa polêmica. Nossa, pronto. sim. Não nasceu Nossa, mesmo. eu não Mas lembro onde eu postei, tipo, mas, Feliz cara, Natal, aí a pessoa, você não tem certeza. o Natal é mais uma grande oportunidade pra falar do amor de Deus. Quantas pessoas... E quem disse que no Natal não pode falar da ressurreição, da morte, Cristo? Pode falar Nossa, também. faz Já todo faz tudo, sentido. faz um combo, né? Mas o Natal fala de encarnação, né? Do Cristo que, né? Isso Divino, tornou que um homem. tornou-se homem. Total. E assim, quantas pessoas vêm nas nossas igrejas no Natal, né? Cantata e batismo. Cara, é impressionante, né? Então, a igreja precisa celebrar o Natal, sim. Talvez o que eu acho que, assim, que nós como igreja, na questão da Páscoa, assim como há uma preparação muitas vezes para o Natal, né? Precisa também haver uma grande preparação para a Páscoa, né? Mensagens ali preparando para esse momento ali da Páscoa. Eu gosto, a gente não segue muito isso na igreja, mas eu gosto muito dessa questão do calendário litúrgico, né? De seguir eu ali as também. datas, né? Você tem ali as datas da Tentei Páscoa. fazer com o Doug, mas a gente pulou vários dias e aí... É bem Mas vou interessante, fazer né? esse Ano que ano. vem. Esse? Esse ainda dá? Dá pra fazer o do Natal. Então é bem legal essa questão do calendário litúrgico, né? Então é assim, uma coisa que vai preparando, né, a gente para esses momentos especiais, né? Então, sei lá, depois do Carnaval a gente começa a falar dessa questão da Páscoa, da morte de Jesus, né? Do propósito da morte de Jesus, dos acontecimentos relatados ali na última semana, né? Que precederam a crucificação de Jesus, a sua ressurreição. Então, assim, às vezes tem lugar que só reserva um domingo para falar da morte, um domingo para falar da ressurreição. E é isso, né? ainda faz o culto 6 da manhã. Então, assim, não, são assuntos que a gente pode trabalhar com mais tranquilidade, preparando a igreja para isso, né? Eu acho que é bem legal. Então, principalmente com os jovens lá, a gente tenta fazer isso. A gente fez um acampamento todinho falando uma época sobre Que legal. a vida de Jesus, né? A vida, morte e ressurreição de Cristo, né? Então foi bem bacana. Então eu acho que é super válido. Bom, como as próximas perguntas, eu acredito que elas vão demandar mais tempo de nós, A gente tem 15 minutos. eu vou aproveitar algumas do de pai para filha que eu considero mais leves e perguntas do tipo: denuncio meu pai agressor? Não quero ter filhos? Como conciliar soberania e livre-arbítrio? Deus permite que coisas ruins aconteçam a pessoas inocentes? Deus cortou as asas de Satanás? Como posso lidar com meu dinheiro? Vamos deixar essas para o próximo episódio. Tá bom. E vou te perguntar uma pergunta de um pai, do Alex. Ele perguntou lá no De Pai para Filha. Ele disse: quando é a hora certa de dar mesada? Alex, mim- eu não ganhei mesada. Pra mim, você pode dar agora. Põe meu pix na tela aí, por favor. Cara, não sei, meu. Tudo depende de se você tem dinheiro pra dar de mesada pro seu filho, né? Se tiver um dinheirinho sobrando, né? Você nunca ganhou mesada? Mas você não ganhava dinheiro pra comprar coisa na escola? Então, não, eu levava a Ana Maria, pô. Não, aqui, ó, Troquinho. eu não tinha uma mesada, mas, tipo, eu estudava na ETEC. Tinha cantina, passava o dia lá. Então, tipo, minha mãe me dava dinheiro toda semana pra comer lá. Não, era um Aí super dependia de plus. você o quanto você ia ser econômico pra ficar com aquele dinheiro. Quando meu pai me dava R$2, eu comprava um pão de queijo e bala. Também lá no É. Piauí, R$2 naquela época. E era aqui, E você comia ainda? Com Sim, R$2? com R$2. Era Duas 1,50 o pão de bibicinas. queijo, com 50 centavos eu ainda comprava um monte de bala. Bem generoso, seu Não, pai. eu quando... Não, eu lembro que eu estudava na escola Ele me dava pública, todinho também. eu levava o lanchinho. Aí depois da época tinha a merenda da escola. Eu tinha preconceito, mas depois comecei a comer a merenda da escola. E gostei, e aí virei merendeiro. Ia pra repetição. Não, sempre a Dia repetição. do cachorro quente, ó. Nossa, demais. Aquele macarrão lá com aquela salsicha de frango lá, enlatada. E eu gostava, meu. Não, mas eu gostava, velho. Eu gostava. Sobremesa Aquele mexerica. Prato de plástico lá, os talheres tudo de Azul. plástico, azul, Azul. né? Depois o pessoal jogava o prato voando, o disco voador no meio do... Sobremesa mexerica com maçã. Mas assim, Tem hora certa pra dar? Tem que dar? não sei, cara, as minhas filhas são muito pequenas ainda, elas não têm mesada, né? Então não sei o tempo certo, eu acho que Vai ter que ensinar a eu acho que tem que ir ensinando, eu acho que chega uma hora que você tem que dar alguns ensinamentos e ali, olha, saber lidar, tem essa questão da escola, tem um lanchinho, ó, você vai ter um dinheirinho aqui, esse dinheirinho é pra tantos dias, né? Você tem que ir lá e saber usar, entendeu? Traz o bom modelo. troco, né? Então, eu
acho que é uma forma de ensinamento que vai ter erros, vai ter acertos, né? E você vai ter a oportunidade de estar ensinando o seu filho a lidar com o dinheiro, né? Que é uma coisa importante de aprender a lidar. Não sei, não saberia dizer qual a idade, a partir de que idade, né? Não sei lá. Meu Tô na pai uma primeira- vez tentou me dar mesada. Aí eu guardei o dinheiro, comprei bala mais barata com a minha avó e vendia na hora do recreio. Aí quem tinha preguiça Ah, de tinha um descer... negócio empreendedor. Eu já Eu vi. tinha 2 prédios, assim, lá no A Gabi Dimensão. Marçal. A Renata sabe, ela estudou no Dimensão. Aí, pra ir pra um prédio pro outro pra comprar bala, era mó trampo, né? Sim. Então eu vendia lá, em cima, até a escola, mandar eu parar, porque estava falindo a... Ah, olha só. Eu não cheguei a ter mesada, mas eu acho que é bom. Mas sei lá, talvez a adolescência, quando ele já entende alguma coisa, porque eu acho que o intuito é ensinar. Então É. você também vai ter que. Ter vai- paciência pra ensinar. E sei lá, você deu R$100 pro seu filho gastar. Sim. Vamos supor, calma. Hoje em dia R$100 não é nada. Não, mas na minha infância isso aqui Não, era na assim. sua, não, era 1.000, né? Tô Olho falando brilhando. agora. Quer dar R$100 pro seu filho gastar numa semana, vamos supor. Se você vai educar ele tem que entender que se acabou os R$100, você não vai dar mais também. Pois é. Senão você dá R$100 se ele Ensinar gastar. Eu ele- lembro assim, na minha se ele época, gastar assim, muito, não vai às ter no vezes outro minha mãe me dia. dava, tipo, R$5 e assim, tipo, Eu ia agora. Nossa. aí um cara roubava o meu dinheiro na escola, aí eu, puxa, não, você vai comprar um lanche pra mim? Nossa, sério, mano? Eu sofri essas coisas na escola. Eu ganhava. Tinha assim, o pessoal faz extorquindo a gente. Tadinho. Não, eu estudava no ETEC, o Então eu preferia não levar dinheiro, não. pessoal roubava mistura de Não, e marmita fora lá. quando você é na cantina da escola, aquela muvuca de pessoas, assim, aquela Roubava galera. carne da sua Mistura de não da minha, porque Não, e se- eu tinha os amigos bons, mas tinha... Na minha escola, se você levasse dinheiro, você era considerado boy. Você era considerado, você é boy, vai comprar, você não vai comer a merenda, não, você vai comer na cantina. Aí ficava aquela galera, gente, pra comprar o hamburgão, croissant de chocolate. croissant. Então. É que na época que eu entrei na ETEC não tinha ainda lanche. Só foi dar depois que eu saí. Porque é um colégio estadual, meio diferente, aí não tinha. Mas quem fazia o técnico na minha época eram 2 horários diferentes, não era integrado. Então você entrava às 7 da manhã e saía às 6 da tarde. Então você almoçava lá, levava marmita. Aí tinha aqueles negócios de banho-maria pra esquentar. Sim. Aí tinha uns caras que roubavam mistura, tinha que ficar ligeiro. Então. Porque segunda-feira, geralmente, os caras traziam carne, né? Porque o fim de semana teve coisa boa. Então sobrava lasanha, carne, tinha cara que Vai roubava. do churrasco. Aí tinha cara lá que, tipo, absurdo. levava churrasco, quando abriu a marmita dele, colocaram salsicha e ovo no lugar. Nossa, que absurdo. Ainda deixava uma mistura, pelo menos, né? Não, marmita eu só levava quando eu trabalhava. Só ia trabalhar. E vai, às vezes Eu rolava. cheguei a levar da época da escola, que eu ficava integral. Então, Meu pai sempre me esqueceu na escola. Aí minha mãe falou, já leva um almocinho, porque aí se ele esquecer, você Deus. come. Aí eu levava, ficava até umas 5 da tarde. desistiu de fazer. Não, hoje as lembrar. crianças ficam, tipo, escola integral. Hoje deve ser mais difícil. Na nossa época era só meio período só. Né? Que é só- Eu só quando eu fui pro ensino médio eu fiz o técnico, então aí era o dia inteiro. Aí era mais puxado. Olha só. Mas acho que é bom, eu tenho que ensinar o valor do dinheiro, mas aí... Talvez entrando na adolescência, acho que é bom, né? Inclusive, não a sei gente se tem um uma idade certa, episódio tem que ver aqui se sua filha é madura. sobre finanças. Eu não lembro exatamente tudo, mas se você pesquisar, a gente até entrevistou. Qual que é o da Mari lá, que a gente entrevistou ela? Veio? Não era de uma organização que capacitava jovens? Mas não é em Visionar? Não é em Visionar. Tem a ver com a Visionar. Mas eu não lembro. Mas tá aí. Mas eles vieram e aí eles ensinaram, eles falaram como introduzir as finanças para as crianças. Põe o link na descrição. Eu vou colocar, Isso. porque eu não tô de cabeça. Promete. Lembrando agora. E para terminar, como ensinar reverência para os filhos na igreja sem ser agressivo? Além do exemplo, é claro. Você dá um Às tapa vezes no moleque. sinto que eu tenho que arrastar. Ô, moleque, fica quieto, dá um tapão no meio do... Como é que é a parte final aí que ela falou? Além do exemplo, é claro. Ele colocou kkk. Às vezes eu tenho que arrastar. Tem que arrastar mesmo. Eu falo que lá em casa, lá domingo de manhã é só milagre, né? Levanta tu, desperta tu que dormes, levanta, pega a tua maca e anda, né? É só Já milagre. apanhei na igreja do pai dos outros ainda. Então, Como eu tenho filhas Na vida. pequenas, né? E a Maitê, minha filha mais velha, Ela é incrível, gente. ela às vezes dá Ela já administra melhor que eu, se duvidar. ela às vezes dá uns trabalhinhos assim, né? E assim, ela... Mas antes de chegar no culto lá, é uma luta pra sair de casa. Não que ela não queira ir pra igreja, é porque ela tem um ritmo mais lento, assim, né? De fazer as coisas, o ritmo Pra dela. chegar no corpo, eu entendo. Né? Então, assim, e a cabeça da criança funciona num ritmo totalmente diferente. Sim, é a vida, né, irmã? A gente tem que levar os nossos filhos pra igreja. Tem dia que vai ser difícil, tem dia que vai ser mais fácil. Levar forçado, né? Incomoda. Assim,
criança tem que levar mesmo, querendo ou não querendo, tem que levar, né? Porque ele não tem muita escolha, né? Eu acho que se ele não sabe o que é bom para ele ainda, né? Então, quando criança tem que levar para a igreja. Porque é assim que ele vai criar o hábito, vai se sentir bem. Por exemplo, minhas filhas amam ir pra igreja. Por mais que seja difícil, às vezes é lento, mas quando chega lá, elas amam. Ela chega, eu já vim na sua igreja. E gosta de ir na igreja dos outros também. Até aos 18 você vai pra igreja. E gosta, Vou te levar. gosta de ir pra igreja também. E Então, assim, assiste NCCast. e assim, eu acho que uma coisa que eu queria falar nisso, ó, hábito. Tem muita gente que fala assim, não vou levar meu filho hoje, é pequeno, leva um domingo, não levo outro. Se você começar a ficar com esse negócio, leva um dia, não levo 2, seu filho nunca vai criar o hábito. Se você leva A igreja tem que assim, ser né? um hábito pra ele. Quando não vou levar vai, meu filho. sente falta. Porque é a hora dele dormir. Meu filhão, ele tem que saber que o domingo, ou aquele culto... As minhas filhas vão no Impulse, que é o culto nosso de sábado de adolescente. Quando não tem, ela fica até estranha. Hoje tem culto? Hoje não tem. Mas eu queria ir. Né? Então, assim, é hábito, né? Tem que levar, tá junto. E vai passar por essas situações mesmo de dificuldade. Às vezes o filho não vai estar num bom dia, vai querer causar. Que minha filha, toda vez agora no final do culto, quer ela subir lá e pegar um microfone pra falar com o pessoal. Minha mãe até falou que tá me vendo na live esse dia da igreja. Fiquei muito triste, Max, a última pregação sua. Eu falei, nossa, o que eu falei? Ele falou, não, que na hora que você terminou, a Maite subiu pra falar um tchau e o pessoal cortou a transmissão. Meu Deus. Ela, nossa, eu sempre espero a Maite aparecer lá. Porque ela começa, quer entrar na bateria, quer fazer um monte de coisa. Aí vai embora. Mas assim, ela se sente bem no ambiente da igreja, né? Então... E o filho, como você falou, olha muito o pai também. Sim. Né? Essa questão do hábito. Se você é um pai ou uma mãe que, esse domingo eu não vou porque tem um churrasco. Esse domingo eu não vou porque eu vou pra praia. Esse domingo eu não vou. Não que você seja obrigado a ir todo domingo, mas se ele não enxerga como uma prioridade na sua vida, depois ele não vai levar. Se aí ir pra igreja lá é uma vez por mês, puxa, ele nunca vai criar o hábito. Só na ceia e quando tem almoço. É o que meu pai fala, né? Você cria uma cultura da família. Se não for da cultura da família ser natural frequentar a igreja, pro seu filho não vai ser da cultura dele também. O Vinícius Trindade. Vinícius Trindade, eu achei aqui, é do Summit Next Generation. E aí ele criou, junto com a filha dele, uma planilha financeira da família. Uau. E eles faziam juntos as contas da casa. Então, que legal. Demais, né? Ele era coordenador Tô precisando de que ele me marketing. adote. E falou Da sobre planilha. dinheiro. Gente, mas eu queria também falar uma coisa antes da gente encerrar aqui, Você tem 3 minutos. que são os temas mais comentados das perguntas, né? Sim. Então, o que mais surgiu foram perguntas sobre a natureza de Deus, sobre pessoas, como lidar com pessoas, como lidar com a verdade, dúvidas como conciliar temas do cotidiano, muitas perguntas no livro de Gênesis. Tiveram várias perguntas sobre o Éden, sobre Adão e A Eva. galera começou a ler a Bíblia agora. Que bom, né? E as palavras mais mencionadas foram Deus, família, igreja, amigos, amigas também, e ansiedade e solidão. Então, esses são os temas que a gente mais tem tratado aqui. Vale muito a pena ouvir o Pergunte ao Pastor com o Max. Tem sido muito rico trazer você aqui, Max. Muito obrigada por participar. Eu acho que, a gente tá criando um acervo riquíssimo aí de respostas valiosas, né, pros jovens. Que bom. Eu fico feliz de poder contribuir um pouquinho, né? E que a galera possa continuar, né? Interagindo, que aquilo que a gente comenta aqui se torne realidade na sua vida também, no seu relacionamento com Deus, né? E que você ajude outras pessoas, né? Tem tanta gente, essas dúvidas refletem dúvidas de mais gente, né? Que você seja bênção na sua igreja também. Prepare ambientes assim, né? De discussão. Acho que a igreja tem que ser esse ambiente, né? Da gente poder perguntar. Às vezes, acho que por um tempo a igreja foi um ambiente onde não podia se fazer perguntas. Fazer perguntas tinha que ficar em silêncio. E dá vergonha pela pergunta. E na verdade, não. A igreja é um lugar para se perguntar, tirar dúvidas. Lógico, com respeito, com desejo de querer aprender. E a igreja é esse ambiente que deve estar aberto, principalmente falando sobre juventude. A juventude tem muitas dúvidas e que os pastores, os líderes, aqueles que trabalham com a nova geração, criem esse espaço onde os jovens possam tirar suas dúvidas. Porque aqui a gente eu não conheço muitas pessoas, então às vezes a resposta que a gente vai dar aqui, por mais legal que seja, é limitada. Então é legal você trazer essa dúvida também para o teu pastor na tua igreja, para o teu líder, para a sua líder, para que eles também possam te dar um respaldo mais adequado com a sua realidade. Muito bom. E se você gostou, curte e compartilha, @nacontramarrtm. Mês que vem tem mais Pergunte ao Pastor. E se você... não gostou, compartilha também. manda pro seu inimigo.
Mas comenta que dá engajamento. E se quiser, eles podem comentar se eles querem um especial meio de Natal, com perguntas natalinas. Verdade. Olha só. Perguntas natalinas. Perguntas natalinas. Até porque tá Valeu, terminando Natalina. a temporada, né? A gente já tá aí, setembrão terminando. Outubro já. Eita. Isso é outubro. É verdade, a gente tá gravando em setembro, mas vai Ela sair tá outubro. perdidaça no É. tempo. Inclusive, algumas coisas que ela leu de que a gente pode responder, talvez a gente já respondeu mês passado. Mas, abraço. É isso. Ok, então. Então, né? É. @da Contramão RTM no YouTube e no Instagram. Siga a gente, tá bom? Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.